Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa tem como objetivo estudar a Bíblia de uma maneira profunda, caminhando passo a passo pelos diversos textos da Escritura Sagrada. Agradecemos a sua companhia conosco, pois ela é um incentivo para continuarmos nessa tarefa tão especial para a qual Deus tem nos chamado. É através do seu compartilhamento que sabemos o valor dos nossos programas. Muitos de vocês têm escrito dando para nós esse retorno. É esse o caso de uma carta que nos chega da cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. Essa irmã nos diz as seguintes palavras: moro em um asilo. Eu tenho 74 anos e ouço o seu programa todos os dias. Ele tem fortalecido a minha alma, tem me ajudado muito a entender melhor a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Querida irmã, muito obrigado pelo seu exemplo de vida, porque com a idade da irmã e a sua condição, percebemos a importância do estudo da Bíblia. Em qualquer momento de nossas vidas, entender a palavra de Deus e estudá-la é tremendamente importante. Muito obrigado mesmo por suas palavras. Elas nos encorajam e nos estimulam a continuar desenvolvendo esse ministério de proclamar as verdades eternas. E para que esse ministério seja edificante para todos nós, é que necessitamos da direção e da bênção do Senhor. Por isso eu quero convidá-lo agora para esse momento de recorrer ao Senhor e pedir sobre nós, sobre esse programa, a sua bênção. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz para as nossas vidas. Obrigado porque podemos recorrer a ti em todos os momentos e em todas as situações em que estivermos. Obrigado pela tua companhia. Senhor, nós te pedimos, diante da tua misericórdia, que nos abençoe no estudo de hoje. Rogamos pela iluminação do teu Espírito Santo. Senhor, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Querido amigo, no programa de hoje o nosso alvo é estudarmos todos os 46 versículos do capítulo 27. Eles nos trazem a história da bênção de Isaque para os seus filhos Esaú e Jacó. Antes de analisarmos detalhadamente o texto, uma visão completa vai nos ajudar a perceber e vai nos ajudar a entender como é importante reconhecermos que Deus é poderoso e soberano para realizar os seus desígnios, para realizar o seu plano, mesmo diante das precipitações humanas, mesmo diante dos pecados humanos. Os planos e desígnios de Deus se realizam independente da compreensão ou da colaboração que possamos ter ou dar. Tudo isso acontece porque o nosso Deus é soberano. Temos então aqui uma narrativa em que os 4 membros de uma família estão todos eles envolvidos. Como verificaremos, alguns pecados são claramente percebidos: mentira, engano, decisões baseadas na preferência pessoal, rancor, amargura, ódio, desejo de vingança. Enfim, um número tão elevado de pecados que parece não se tratar de um relacionamento entre pai, mãe e filhos. Observando de um modo completo essa passagem, percebemos que os personagens dessa trama todos foram culpados: Isaque, Rebeca, Esaú e Jacó. Todos eles foram culpados por um episódio tão deprimente como este. Então vamos ver
que Isaac, por exemplo, foi culpado porque era o tipo do pai despreocupado com o relacionamento entre seus filhos. Sabendo ou não do direito de primogenitura que Esaú desprezou, vendendo-o para Jacó por um prato de comida, mas sabendo que desde o nascimento havia uma profecia de que o mais velho serviria o mais moço, Isaac, mesmo assim, quis abençoar Esaú, o mais velho, porque era seu preferido, porque ele lhe preparava refeições saborosas. Como pai, numa hora tão decisiva, ele deixou-se levar pelo sentido do paladar. Esaú também foi culpado porque, tendo direito à primogenitura, ele desprezou-a. Ele vendeu ao seu irmão por um prato de lentilhas. E diante da proximidade da morte do pai, ele quebrou o acordo inicial com Jacó e, depois que se viu enganado, nutriu em seu coração amargura e ódio de tal maneira que estava planejando matar o seu irmão Jacó. Mas veja só, meu querido amigo, Rebeca também foi culpada porque, mesmo sabendo da profecia de que o mais velho, Esaú, serviria ao mais moço, Jacó, conforme nós lemos em 25, 23 de Gênesis, além de tratar com diferença os filhos, preferindo mais a Jacó em relação a Esaú, ela não teve paciência para esperar pela realização dos planos de Deus. E diante da proximidade da morte de Isaac, ela elaborou um plano ardiloso para que Jacó recebesse a bênção que já era sua por palavra divina. Mas Jacó também foi culpado porque, sendo o seu caráter, como descreve o seu próprio nome, enganador, ele não confiou na promessa de Deus e, pela segunda vez, ludibriou o seu irmão para ficar com a bênção que Deus já tinha dito que seria dele. Então, quando observamos o texto de maneira conjunta, podemos perceber que as decisões, as definições, foram baseadas nos 5 sentidos de Isaac. Veja só, em relação ao paladar, Isaac foi enganado pelo alimento preparado por Rebeca, que igualou o prato ao sabor daqueles pratos que Esaú também preparava. Em relação ao tato, Isaac também foi enganado pelas peles de cabritos que Jacó usou ao redor das suas mãos e do seu pescoço, ao redor do seu braço. Em relação à audição, Isaac também foi enganado conscientemente, embora tenha percebido uma diferença entre a voz de Jacó e a voz de Esaú. Em relação ao olfato, Isaac foi enganado por ter sentido nas roupas que Jacó vestia o cheiro do campo, que era cheiro de Esaú. E em relação à visão, também Isaac, que já era acometido de problemas com a sua vista, ele foi enganado por não ter enxergado e reconhecido nitidamente Jacó tomando o lugar de Esaú. Querido amigo, essas ações, ao invés de impedir os planos de Deus, na verdade, só conseguiram concretizar o que os propósitos divinos antecipadamente já haviam determinado, já haviam estabelecido. Essa é uma lição que nós precisamos aprender e nos submeter a ela. Temos que saber que, como Deus controla a história universal, Deus também controla a história pessoal dos seus filhos, controla a nossa própria história. Deus controla a sua história. Se agimos precipitadamente, em ansiedade, não confiando em Deus, não tendo fé em suas promessas e querendo determinar o tempo certo para os acontecimentos, nós perdemos a oportunidade de vermos as ações maravilhosas de Deus. Nós perdemos a bênção de descansarmos nele e ver as suas grandes e criativas realizações. Portanto, para desfrutarmos daquilo que Deus quer nos dar, é necessário termos em mente 2 terços da palavra de Deus. Agindo eu, quem o impedirá? Palavra de Deus em Isaías 43:13. E ainda, em Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E sabe por que eu e você temos que ter essas atitudes? Porque Jeremias nos ensinou assim. Lamentações 3, 25 e 26,
Jeremias diz o seguinte: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Muito bem, podemos então olhar agora o texto detalhadamente, e os acontecimentos aqui narrados vão nos ajudar a entender melhor as lições e os princípios para as nossas vidas. Embora tenhamos somente em 35, 28 e 29 o relato da morte de Isaque, que viveu 180 anos, o texto dos versículos 1 a 4 desse capítulo 27 nos mostram que Isaque já estava envelhecido e tinha um problema de visão. Provavelmente esses acontecimentos ocorreram quando Isaque tinha por volta de 137 anos. Mas por causa da falta de visão, sentindo que estava chegando ao final dos seus dias, Isaque chamou Esaú, o seu filho mais velho, o seu preferido, e dizendo que estava já idoso, velho, e que não sabia quanto iria morrer, pediu-lhe que fosse caçar e lhe preparasse e trouxesse, com o seu tempero especial, uma comida bem saborosa. Mas por que Isaque fez esse pedido? O que será que ele tinha em mente? Isaque tinha um objetivo em mente. Ele queria abençoar Esaú antes de morrer. Então, nada melhor do que uma boa refeição para depois ter uma cerimônia de bênção. Embora soubesse desde o nascimento dos gêmeos da predição de que o filho mais velho, ele, Esaú, serviria ao mais novo, Jacó, mesmo assim, talvez porque Esaú, o seu mais velho, fosse o seu filho predileto, Isaque quis abençoá-lo antes de morrer. Essa bênção paterna era importante naquela época, sobretudo quando era ministrada próxima da morte do pai. Essa bênção, essas declarações orais, concedidas em ocasiões tão extremas, exerciam uma influência decisiva no destino daquele que a recebia, e tinham também o efeito legal, isto é, tinham um efeito de lei, de direito, com que se acertava uma série de ações, inclusive a partilha da herança que seria deixada pelo pai falecido. Você consegue perceber, querido amigo, como Isaque, que posteriormente seria considerado um herói da fé, como a gente vê em Hebreus 11, por causa da sua preferência por Esaú, queria desobedecer a profecia divina e queria abençoá-lo? Não é isso que muitas vezes nós também fazemos? Que Deus nos livre de tomarmos decisões que sejam contrárias à sua vontade. Mas o texto continua e nos versos 5 a 13 encontramos Rebeca, provavelmente escondida, ouvindo a conversa de Isaque e Esaú atrás da porta, ali em alguma parte da tenda. Ela, ao ouvir o pedido de Isaque e a prontidão de Esaú saindo para caçar, Rebeca rapidamente chamou a Jacó, contando-lhe toda a conversa do pai e do irmão, e lhe deu uma ordem muito clara, muito explícita, conforme o versículo 8. Agora, pois, filho meu, atende às minhas palavras com que eu te ordeno. Você está percebendo? Rebeca demonstrou ser tão ou mais fraudulenta que o próprio Jacó, que já tinha conseguido enganar o seu irmão anteriormente. Rebeca queria ser obedecida. Aquele não era o momento para discutir, não era o momento para qualquer argumentação. Jacó teria que correr até o rebanho e escolher 2 bons cabritos e trazê-los para que ela fizesse uma refeição saborosa conforme Isaque apreciava. E assim, Jacó levaria a Isaque aquele alimento para que depois de Isaque ter se alimentado, ele, o pai Isaque, o abençoasse. Era um plano arriscado. Jacó tentou dissuadir a mãe desse plano, lembrando que Esaú, seu irmão, ele era peludo, enquanto ele, Jacó, era mais liso, isso é, não tinha tantos pelos pelo corpo. Certamente Jacó não estava com medo da mentira, mas ele não queria também que seu pai descobrisse que estava sendo enganado. Jacó então disse à mãe que não queria ser amaldiçoado por enganar o pai.
Rebeca não queria discutir. Era urgente. E numa atitude que revelou seu coração, ela fez uma autoimprecação. Isso é, ela fez uma automaldição. Ela disse a Jacó, no versículo 13, o seguinte: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traz os cordeiros, e traz os cabritos. Querido amigo, que impressionante, não é mesmo? Na verdade, isso é uma clara precipitação por se desconfiar dos planos divinos. Na mente de Rebeca, que tinha Jacó como seu filho predileto, eles não podiam perder aquela oportunidade. Ou eles fraudavam e conseguiam a bênção de Isaque, ou ela cria que Jacó não seria mais abençoado. Que pena, que tristeza! Ela agiu e forçou o seu filho a agir buscando uma solução humana. Ela não quis esperar no Senhor, que é criativo, para agir de modo que nem sequer pensamos ou sequer imaginamos. Isso é desconfiança, isso é incredulidade, é falta de fé. Mas, querido amigo, o texto prossegue e nos versos 14 a 25 encontramos o relato do trabalho prático. Ao receber os cabritos, Rebeca os preparou de maneira que Isaque apreciava. Depois, vestiu Jacó com a melhor roupa de Esaú, cobriu as mãos, os braços e o pescoço de Jacó com as peles dos cabritos. Tudo tinha que ser feito, foi feito. Todos os detalhes foram feitos. O que vemos aqui é o processo do pecado descrito também por Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 1, 14 e 15, que diz o seguinte: cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você se lembra desse texto? Quais são os passos desse processo que nos levam a pecar? Eu acho que valeria a pena você anotar. Observe o que o texto diz. Diz assim: primeiro passo, atração. Depois, sedução. Terceiro lugar, concepção. Em quarto lugar, concretização do pecado. E em quinto lugar, a consumação que infelizmente gera a morte. É isso que acontece também conosco. Para o cristão, essa morte, o passo final do processo, é a perda da comunhão com Deus, uma vez que o texto não sugere a perda da salvação. Mas para aquele que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, esse último passo, esse quinto passo, coloca-o como um morto espiritual até que essa pessoa se volte para Jesus e receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. É possível fazer um paralelo desses passos com as atitudes de Rebeca e de Jacó? Se olharmos bem para o texto, eu creio que sim. Primeiro, a ideia de fazer Isaque abençoar Jacó atraiu Rebeca. Segundo, ela ficou seduzida com a possibilidade do seu plano dar certo. Terceiro, ela concebeu o pecado ao elaborar o plano e convocar Jacó para participar. Quarto, o pecado foi concretizado quando Jacó pegou os cabritos e ela preparou-os de maneira muito saborosa. E em quinto e último lugar, a consumação que gerou a morte aconteceu quando Isaque foi finalmente enganado. A que morte estamos nos referindo aqui? Reafirmamos, nesse caso, como no caso daqueles que já foram justificados pela fé em Cristo Jesus, essa morte é a quebra da comunhão, a perda da intimidade com Deus. A minha oração, querido amigo, é que não prossigamos dando os passos desse processo tão tenebroso que nos leva a pecar. O texto prossegue e vemos que quando Jacó vai até Isaque, o velho pai faz algumas perguntas para certificar-se sobre quem entregava o alimento a ele. Por que será que Isaque fez essas perguntas? Querido amigo, pense bem. Certamente porque ele sabia que os seus dois filhos estavam disputando a sua bênção. Não havia confiança naquela família. Depois do teste sobre a rapidez em achar a caça, Isaque fez 4 outros testes envolvendo os seus sentidos. Primeiro, o teste do tato, ao tocar no filho. Depois o teste da audição,
ao ouvir a voz, se bem que ele teve dúvidas. Terceiro, o teste do paladar, ao degustar o alimento. E em quarto lugar, o teste do olfato, ao sentir o cheiro do campo nas roupas que Jacó estava usando. O sentido da visão era falho e por isso mesmo Isaac entendeu que era Esaú quem estava diante dele. Ora, com esse reconhecimento, depois da refeição completa, tendo comido e bebido, Isaac então instantaneamente começou a proferir a sua bênção. E os versos 27 a 29 registram as suas palavras. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os teus filhos de tua mãe se encurvem diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Foram essas as palavras da bênção que Isaac proferiu. Querido amigo, você percebe que Isaac, ao proferir tal bênção, sem saber que estava abençoando Jacó e não Esaú, na verdade, ele estava cumprindo o que Deus já tinha ordenado. No seu eterno desígnio, Deus já tinha determinado isso. Desde o nascimento dos gêmeos, isso já estava sendo estabelecido por Deus. Então, ao proferir essa sentença de que ele seria o senhor dos seus irmãos e que os filhos da sua mãe se encurvariam diante dele, sem saber, Isaac estava repetindo o decreto divino de que o mais velho serviria ao mais moço. Querido amigo, mesmo quando tentamos fazer a nossa vontade, pois esse era o desejo de Isaac, abençoar Esaú, Deus é poderoso e soberano e nos faz realizar os seus planos. E o texto continua, e o desfecho da cena é impactante. Esaú, sem saber de nada do que tinha acontecido, chega com a sua caça, prepara um prato gostoso, leva ao pai para receber a sua bênção. E ao pedir ao pai que se preparasse para a refeição e para o momento de bênção, pai e filho, Isaac e Esaú, descobrem surpreendido que tinham sido enganados por Jacó com uma total participação de Rebeca, a mãe. Então Esaú ouviu de Isaac que a bênção já fora dada. Aí ele gritou profundamente, com uma profunda amargura: Pai, abençoa também a mim. Isaac explicou a Esaú todo o ocorrido, e Esaú, com profundo rancor e tristeza, reconheceu que o irmão, pela segunda vez, o enganara. Mas ele insistiu ainda com o pai para que o abençoasse de qualquer maneira. Isaac respondeu que na bênção dada a Jacó, Jacó tinha sido constituído senhor de Esaú. E sendo a bênção uma vez pronunciada, ela não poderia ser revogada e nem poderia ser transferida para outra pessoa. Então, querido amigo, os dois, Isaac e Esaú, estavam com seus corações partidos, estavam angustiados, estavam de mãos atadas. Que situação deplorável numa família! Enganos, mentiras, rancor, ódio. Querido amigo, que Deus os livre dessa prática em nossas famílias. Esaú insistiu e Isaac, nos versículos 39 e 40, lhe proferiu algumas palavras, um tipo de bênção secundária. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o jugo da tua cerviz. Que palavras duras, não é mesmo? Que previsão futura desanimadora, muitas dificuldades, durezas, lutas. Esaú teria que enfrentar tudo isso. Mais uma vez, com essas palavras, Isaac cumpriu a profecia divina dada quando do nascimento dos gêmeos. Lembre-se, o nosso Deus é um Deus soberano. E o texto termina relatando o ódio de Esaú por Jacó e a sua intenção de matá-lo logo depois da morte de Isaac. Quando Rebeca, então, toma conhecimento desse sentimento e desses planos macabros, ela rapidamente avisou Jacó para fugir de casa, para ir para a casa do seu irmão, Labão, para ali aguardar um tempo até que aquele ímpeto doloso de Esaú se abrandasse.
Querido amigo, chegamos ao final assim de mais um programa e um episódio triste, como você reparou, mas com muitas aplicações para as nossas vidas. Minha oração é que a nossa vida familiar seja de harmonia, compreensão, sinceridade, amor, perdão e, sobretudo, que haja uma profunda submissão ao Senhor para que somente Ele e a sua vontade sejam honrados e glorificados. Muito obrigado por sua companhia. Espero a sua sintonia no próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado expiou na cruz, e por graça